Eu acho que foi no Momento Ano. A primeira vez que eu te vi pregando foi no Momento Ano, não foi na igreja. É verdade. E aí eu lembro que eu fiquei assim, mano, eu não tô entendendo nada no começo. Aí ele fala assim, e aí ele fala isso, toda a pregação você fala, pera que vai fazer sentido. Aí eu, amor, não tô entendendo nada. A hora que chegou no final, começa a musiquinha, você fala, mano, a hora que começa a musiquinha, que eu sei que solta a musiquinha na igreja, né? Não, o Fredão mesmo. Não, mas nas pregações... De vez em quando é, né, Fredão, lá do... Lá no momento é direto no PowerPoint. É verdade. Mas é intencional mesmo isso. Teve um pastor que eu vi pregando, onde começou essa ideia, né? Chamado Rob Bell. Eu vi ele pegando esse contexto histórico judaico. E ele fazia da mesma maneira assim que ele contava. Porque geralmente assim, você lê o texto, né? É o padrão. Você lê o texto bíblico, aí você já está no contexto, então você já sabe o que está falando, e aí eu leio um texto e trago o contexto. Isso quer dizer isso. Isso quer dizer isso. E ele fazia o contrário, ele contou primeiro todo o contexto e aí depois apresentou o texto. E aí eu falei, nossa, velho, que da hora, véio. E aí eu comecei a ver muito ele, consumir muito ele. Ele tinha não sei se não era podcast, na época não tinha podcast, era mais cara, nem sei o que ele era. Chamava Numa. Porque Numa é a sonoridade de pneuma. Pneuma, o espírito, né? Então você fala Pneuma. E eu chamava Numa. N-O-O-M-A. São 18 videozinhos. Era vídeos de YouTube. Exatamente. Ele gravou 18 vídeos de YouTube, sempre com imagens e gravações do cotidiano, com musiquinha top por trás. E é uma musiquinha meio ambient, que eu gosto de pegar, do pós-rock, alguma coisa assim. E aí ele trazia o contexto judaico dessa maneira e depois aplicava na vida, né? E aí eu fui buscando as referências dele, né? Onde ele buscava referência. Aí eu encontrei os outros caras, que o mais top que eu encontrei foi o Ray Vanderland, que também mas assim, a pregação do Ray Vanderland, se vocês acham que a minha traz conteúdo, cara, ele é muito conteúdo dele, é muito, muito. Ele fala conteúdo muito, muito, muito. Parece, como se fosse 40 minutos de aula, aí ele faz a aplicação. E aí que eu fui falando, achei legal isso, né, bacana, né, cara? E aí eu tenho o negócio do arco narrativo, né, que é a frase, de vez em quando eu consigo, de vez em quando não. Que a frase do começo é a frase do final. Eu tento sempre terminar a pregação com o título da mensagem. Então eu vou... e faz sentido. E às vezes eu deixo uma parte do tema só para revelar no final. Por exemplo, tem uma pregação minha que eu falo sobre saber sofrer e desenhos de criança. Então eu vou falando, o desenho de criança aparece só nos últimos 5 minutos. A outra que fala ciência, alguma coisa, e brinquedoteca. A brinquedoteca aparece só no final. Então, a intenção é justamente essa, é fazer o arco narrativo, dar o plot twist, né, que tem nas séries, né, que é aquela hora que dá o turnover, assim, que você fala, nossa, velho, é isso. Pra chegar lá no final e entender. E eu acho interessante que mantenha a atenção, né? Fala, onde que esse cara tá indo, velho? A Adriana que fala pra mim, assim, quando eu vou... Às vezes eu vou pregar uma igreja... Dependendo quando a igreja é bem tradicional e mais... eu prego tradicionalmente mesmo. Leio a Bíblia, normal, sem nem uso o PowerPoint. Só no gogó mesmo. Porque ela fala assim, às vezes você tem que falar o que você vai fazer, porque o povo vai assustar. Porque dá 40 minutos, deu meia hora, você não leu a Bíblia ainda. Não, mas eu vou fazer uma confissão. Quando é você que vai pregar, fala, amor, nem vou levar a Bíblia, que é o Fred hoje. Aí eu não levo, porque ele põe tudo lá. Mas quanto tempo você gasta pra montar uma pregação, Fred? Muito, velho. Eu lembro que você me contou uma vez que você não consegue pregar desse jeito de supetão. Tipo, não tem como. Assim, Fredão, você prega amanhã. Não, se for uma nova, não. Aí eu pego uma que já tenho pronta. Eu já tenho várias prontas, né? Que eu já tô organizando dessa maneira já faz uns 5, 6, uns 7, 8 anos que eu já tô pregando assim. As primeiras, elas são bem diferentes. Então, assim, quando eu pego uma desse estilo que eu fiz há uns 6 anos atrás, aí eu tenho que preencher mais ela, que eu obtive mais informação. Então, assim, se eu pegar uma do zero, aí eu gosto de ter umas 2, 3 semanas, porque eu vou maturando. Por exemplo, agora eu tô pensando no momento de abril. Abril? Março, né? Março. Não, março já foi. Março já foi, é verdade. Então é abril, que vai ser Páscoa, vai ser depois da Páscoa. Então eu tô pensando nele.
Então eu tenho vamos dizer, um ritual. Eu estou lendo um livro e geralmente eu fico acreditando que aquilo que eu estou lendo, Deus vai me mostrar em cima daquilo que eu estou lendo. E aí ele vai me puxando os outros livros que eu tenho, sabe? De filosofia, psicologia e tal. Então eu estou nessa fase ainda de ler, de encontrar o caminho. Hoje eu abri umas pregações antigas que falam de Páscoa. Eu falo, pô, essa aqui é legal, vai estar na Páscoa, tem um contexto bacana. Aí eu passo dessa fase, vamos dizer assim, se ela for original, aí eu vou organizar tudo no PowerPoint. Aí eu jogo todas as informações lá, vou jogando. Essa é a parte mais chata, que é a parte de braçal mesmo, né? Você tem que jogar. Aí depois eu começo a fazer a direção de arte, que é o que vai por trás, né? Como o Momento já tem uma direção, uma identidade visual, então fica mais fácil, então já está encaminhado. Aí depois de tudo jogado lá, de todos os versículos jogados lá, eu começo a olhar para a pregação e organizar a ordem. Isso vai aparecer aqui? Não, isso aqui melhor aqui, isso melhor aqui. E aí eu vou preenchendo com informações, com frases, com imagens, até a hora que eu chego e falo, tá bacana. Então, assim, esse processo, para ser legal, demora umas 2, 3 semanas. Por quê? Porque sempre quando eu olho depois, no outro dia, eu falo, puxa, isso aqui não precisa, isso aqui tá faltando, aqui tá faltando uma ligaçãozinha. E é interessante, não sei se acontece com você, Fred, mas às vezes eu tô montando algum esboço e aí parece que, cara, Deus coloca umas coisas pra gente ler num negócio totalmente aleatório que encaixa naquilo, né? Lá, né? É, você fala, nossa, eu vou pôr isso. Aí você tem que tirar outra coisa. É muito interessante isso, né? Isso, acontece mesmo, cara. É muito legal. Às vezes você tá... E aí eu tenho o hábito de ouvir pregações no YouTube e aí... É o que você falou. Às vezes eu tô ouvindo e aí eu ouço uma pregação, um cara falando uma frase de um livro. Eu falo, cara, tem tudo a ver com aquilo que eu tô pensando agora, que eu tô buscando organizar, né, para essa pregação.